Paz para todos, pastor André Batista. Hoje, mais uma vez, um texto maravilhoso. O livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a seguir, vai falar da cura de um leproso. Irmãos, é forte aqui. Preste atenção para você ver aqui. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Então, o texto que começa desse leproso. A lepra era uma doença simplesmente incurável na época, né? Hoje nós temos algumas doenças incuráveis, algumas que médicos nem sabem a causa. Outras são terríveis, como por exemplo câncer. O câncer maligno praticamente dá adeus à vida. Toda pessoa que pega câncer maligno, normalmente passa seu tempo, a pessoa morre. Deus cura, Deus acha graça e cura, mas não é o que eu vejo isso acontecer com frequência. Então eu entendo que se Deus achou graça que a pessoa pegasse essa doença, provavelmente é porque chegou o momento dela mesmo, né? É o momento em que Deus vai ter um acerto de conta com essa pessoa. Então, nós estamos falando aqui de uma doença aqui, que é a lepra, que não tinha cura, né? Os médicos não sabiam a cura, não tinha a menor possibilidade a ciência não tinha chegado a níveis de entender e compreender como é que a doença evolui, como é que ela se comporta. Essa doença hoje, ela é conhecida aqui no Brasil como hanseníase. E hanseníase já tem cura, né? Então, de fato, é uma doença muito controlada, que não causa nenhum transtorno como causava antigamente, pelo fato de não ter conhecimento. Os comportamentos com certeza faziam com que a doença crescesse. Então aqui estamos diante de uma doença incurável. O leproso, naquela época, ele era tratado de uma forma diferente, né? O leproso, quando a pessoa se descobria com lepra, ele era expulso do arraial, expulso da cidade de onde se viviam os judeus, e vivia à parte, até porque eles não tinha como haver cura. Então, para que fazia o isolamento, né? O lockdown, para que a pessoa não ficasse entre as outras e assim ela não transmitisse as doenças. E havia muitas leis, você vai ver muito no livro de Levítico e no livro de Números a respeito dessa doença. A principal é que a pessoa não podia entrar em convívio. Quando a pessoa vinha para poder querer comprar alguma coisa no mercado, né? Porque vivendo fora da cidade, ela tinha que comer, tinha que sobreviver. Então, para poder comer ou então falar com algum conhecido, ela tinha alguns cuidados. Primeiro, ela tinha que se cobrir toda, por causa das feridas, ela tinha que se cobrir. E qualquer pessoa que ela se encontrasse, que a pessoa que estivesse ao longe, ela tinha que gritar: imundo, imundo. Por que ela tinha que fazer esse procedimento? Para que a pessoa, vendo ela toda coberta, não sabe se ela tinha doença ou não, a pessoa ficar ciente de que se tratava de um leproso. Assim, ela não havia contato. Se por um acaso, na hora do mercado, comprasse, a pessoa sem querer esbarrasse no leproso, tocasse no leproso, essa pessoa era considerada imunda. Ela tinha que ficar 7 dias fora do arraial, juntamente com o leproso, né, para ver se não pegou a doença ou não. Então, é uma doença perigosíssima, matava, e tinha todos esses cuidados. A pessoa, ela tem alguns casos, por exemplo, Miriam, que quando estava, ela teve uma sedição com Moisés, né? A irmã de Moisés, ela teve um probleminha com Moisés, onde ela queria liderança. E Deus a castigou com lepra. O que o povo fez? Colocou ela para fora e deixou ela lá por 7 dias para ver se ela melhorava da lepra, para poder voltar ao convívio. Então, eram esses os procedimentos, né? Tem também a história de um rei, Uzias, que Deus o castiga colocando uma lepra nele. A lepra cresce na testa, tá? Começa a se expandir. O povo pega o rei e coloca ele numa casa fora do convívio social do povo e ele morre lá, ele morre com a lepra. Então você vê que não havia tolerância com essa doença, até porque se trata de algo que contaminava e ninguém não tinha vacina, não tinha nada. O único meio de salvar mesmo era o lockdown que a gente está vivendo hoje, né?
nas nossas comunidades aí, a gente está vivendo muito isso aí, e é a única forma que eles tinham de preservar o povo. Só que a primeira informação aqui é algo complicado, porque diz que aproximou-se dele um leproso. Então, Jesus ele devia estar numa casa, provavelmente aqui, muitas pessoas, ele devia estar pregando, falando, e aí o leproso vem e se aproxima. De acordo com a lei, ele não podia se aproximar. E para ele se aproximar, ele teria que gritar. Da onde ele estivesse, ele teria que gritar, imundo, imundo, para todo mundo já se afastar. Mas não foi isso que ele fez. Ele simplesmente quebra a lei de Moisés e se aproxima de Jesus. A pergunta é por que ele fez isso? Por que ele foi contra tudo isso que eu acabei de narrar aqui para você? Por que ele vai até Jesus? Porque ele cria que Jesus podia curar. Ele tinha certeza, que é o que ele fala aqui, quer ver? Rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode me purificar. Então ele tinha certeza que Jesus podia curar ele. Jesus podia fazer alguma coisa a respeito da dor, do sofrimento que ele estava vivendo, porque não é uma doença comum. As pessoas pegavam doença naquela época, mas elas ficavam no meio social, elas iam para o templo, oravam, ficavam entre família. Aqui nós estamos diante de um homem que tinha uma doença incurável, que não se tinha conhecimento da época, ao ponto de ele ficar isolado, né? Ele tinha que ficar longe. E ele se aproxima de Jesus e diz: você pode me curar. Por que a gente tem essa certeza que ele cria demais Jesus? Porque ele se ajoelhou. Ele vai até Jesus, se aproxima de Jesus, ao ponto de estar tão próximo de Jesus que Jesus podia tocar ele, que é o que vai acontecer em seguida. Isso mostra claramente que ele quebrou toda a lei. Ele se aproxima de Jesus e ele se ajoelha. No livro de Lucas, no livro de Mateus, aliás, diz que ele adorou Jesus. E no livro de Lucas fala que ao ele se ajoelhar, ele colocou o rosto em terra. O que isso nos mostra? Primeiro que dentro do entendimento judaico, que não é igual hoje, claro, né? Hoje, por exemplo, você tem o Rafinha Bastos, né? Um comediante famoso, que ele é judeu, né? Você não vai ver essa característica de adoração, você não vai ver nada disso, porque hoje os judeus são muito diferentes do que eram aqui nessa época. Porque os judeus eles só tinham um Deus, era uma religião, a religião se misturava com as leis civis, então um povo completamente fixado em adorar e dignificar Deus. E ele só se ajoelhava, ele só ficava nessa posição de adoração para Deus, para mais ninguém. E quando você vê esse leproso aqui se ajoelhar para Jesus, colocar o rosto em terra, e como Mateus fala, ele adorar, é porque ele estava reconhecendo que Jesus era Deus. Ele estava reconhecendo o poder, a majestade e a graça de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus teve algumas reações. Ele vai dizer assim: Jesus profundamente compadecido. A primeira reação que Jesus teve. Então, diante disso, de um homem que tinha um problemaço, não tinha cura naquela época, inclusive, acho que você deve ter ouvido a história de Naamã, o Ciro, né, que era de outra, não era fazer parte do povo judeu, era um Ciro. Ele era um soldado muito bem amado pelo seu senhor, ele era, perdão, acho que era capitão, se não me engano, né? Ele tinha uma função grande, né? E ele era muito hábil na batalha, ao ponto de ganhar tal status. E ele, em uma dessas guerras, ele traz reféns, e desses reféns era uma menina chamada Ruth, de mais ou menos 12 anos. E a menina, vendo que ele era leproso, ela diz: olha, se você fosse lá em Israel, lá tem o profeta Eliseu, com certeza você seria curado. E o Naamã fala isso para o rei dele. E o rei fala assim: não, então manda uma carta para o rei de Israel dizendo: ó, estou mandando Naamã para que você o cure. A Bíblia diz que quando o rei de Israel pega a carta e ele lê a carta, ele fala: esse rei quer arrumar confusão comigo, porque eu estou no lugar de Deus para trazer vida ou morte a alguém. Como eu posso ajudar esse homem? Mais ou menos está escrito isso lá. Quer dizer,
o próprio rei reconhece que para haver cura dessa doença que não se sabe de nada até então, só Deus pode fazer um milagre. E tem certas situações, irmãos, que a gente entra que é só Deus para fazer milagre. Só Deus pode agir, só Deus pode vir com a sua graça, com o seu poder e fazer coisas maravilhosas, coisas tremendas. E esse homem estava diante disso aqui. E Jesus, sabendo disso, ficou profundamente compadecido. Jesus ficou solícito para aquele homem. Ele ficou, pronto para fazer um milagre para aquele homem, pelo simples fato de ele reconhecer e adorar a Deus e crer, acreditar que Jesus poderia fazer a cura. E é interessante que o que ele diz, ele fala assim, se quiseres, pode me purificar. Então, ele fala aqui, por que ele não fala curar? Porque é como eu acabei de explicar para você anteriormente. Quando a pessoa tinha uma doença, ela continuava vivendo na sociedade. Agora, no caso da lepra, ele tinha que ser purificado para ele poder voltar ao convívio. Então, por isso que a palavra é purificar. Agora, o que ele diz é, se quiseres. Quer dizer, eu sei que você pode. Eu sei que você pode. Tenho certeza que você pode fazer alguma coisa. Isso mostra a fé desse homem. Que é uma fé que eu tenho que ter, que você tem que ter quando nós não chegamos a Jesus. Nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e infinitamente mais do que eu falo. E você serve esse Deus e eu sirvo esse Deus. Mas ele fala, se quiseres, porque eu sei que você pode, eu só não sei se você quer. Então, ele se coloca aqui falando assim, se você quiser, você pode me curar. Talvez se ele pertencesse a outras igrejas, ele iria chegar para Deus e dizer assim, eu decreto a minha vitória. Eu tenho as palavrinhas, né? Eu decreto, eu até anotei, eu determino a minha vitória, né? Mas ele não fez nada disso, ele vai humildemente e pede para Jesus, se tu quiseres, porque é preciso você ter mais fé para dizer, Deus, faça a sua vontade, do que você dizer, eu decreto a minha vitória, eu determino a minha vitória. Você tem que ter muito mais fé para dizer, faça a sua vontade, Deus. Se você quiser, se for da tua vontade, age na minha história, muda a minha história. Você tem que ter mais fé para isso do que para fazer essas afirmações que muitas igrejas fazem por aí. A palavra de Deus diz que Jesus ficou muito compadecido, ou seja, Jesus ficou muito solícito para aquele homem. Por causa dessa atitude, primeiro ele se aproxima de Cristo, que é o que eu e você tem que fazer, nós temos que nos aproximar de Jesus, em oração, buscar, clamar, a ter fé que ele pode fazer, mas esperar pela vontade dele é a terceira coisa. Se tu achar graça, se o Senhor quiser, deixar nas mãos de Deus. Então, essas três atitudes fez com que Jesus ficasse completamente compadecido com aquele homem. A segunda reação de Jesus foi, estendendo a mão, tocou. A lei dizia que se você tocasse no leproso, você ficava impuro. Você tinha que ficar 7 dias longe. E quando Jesus toca naquele homem, naquele exato momento, Jesus se torna impuro. E por que Jesus fez isso? Por que Jesus tocou naquele homem, sabendo que ele era leproso? Primeiro, para nos mostrar o quanto que ele estava compadecido, o quanto que ele queria ajudar. O segundo, o mais importante, é como se Jesus estivesse ficando no lugar dele. Porque é para isso que Jesus veio. Jesus veio para ficar no meu lugar e no seu lugar. Ele veio para pagar os nossos pecados. E essa aqui é uma graça, uma coisa maravilhosa. Você pode ser perdoado por Cristo. Cristo pode perdoar você. Você pode receber o perdão de Deus. Então, somente faça igual esse leproso, se aproxima, tenha fé e peça que Deus faça a vontade dele na sua vida. Não fica achando que aquilo que você quer é o que tem que acontecer. Não, tem que acontecer aquilo que Deus achar graça. Se você faz isso, Jesus vai se compadecer de você como ele se compadeceu desse leproso e, principalmente, Jesus toca nele. Toca nele. E ao tocar nele, ele diz... que é a terceira reação de Jesus. Quero. Sim, eu quero. Ele pergunta, se tu quiseres, tu pode
me purificar. Ele falou, eu quero te purificar, eu quero. E aqui é o ponto, irmão, é quando a gente não sabe a resposta de Deus, a gente começa a inventar a resposta na nossa cabeça. As coisas não estão acontecendo, é porque Deus não achou graça, Deus não vai me abençoar. As portas não se abriram, é porque eu estou em pecado. A gente começa a inventar a resposta, porque aquilo que a gente colocou em oração não foi atendido do jeito que a gente queria. Mas o ponto aqui é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, eu quero te ajudar, eu quero abrir a porta. Só que é do jeito dele, sempre tem que ser do jeito dele, que é o jeito mais maravilhoso, é o jeito mais abençoado. Tenha paciência, tenha calma, deixa Deus agir do jeito que ele quer. A Bíblia diz que ele quer ser limpo, e aí acontece a terceira coisa, que é, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Na mesma hora, a lepra foi embora. Quando a pessoa era leprosa, ela tinha que ir até o sacerdote ele olhava as manchas, né, e pedia que a pessoa voltasse daqui a 7 dias, para ver se houve alguma evolução. Depois de 7 dias a pessoa vem, ele olha, vê se tem algumas manchas ou não, e ele pede para a pessoa voltar daqui mais um tempo. É um longo processo para ter certeza se houve cura ou não. Marcos, ao escrever aqui, ao narrar esse acontecimento, ele deixa claro, na mesma hora ele ficou limpo, ele ficou purificado. Jesus atendeu, presta atenção, irmão, Jesus atendeu exatamente a necessidade daquele homem. Se você se aproximar de Jesus, se você crer em Jesus, se você adora Jesus como teu Deus, né? A Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se você adora Jesus, entendendo que Ele é Deus, e você se coloca na vontade de Cristo, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu com esse leproso. Jesus, ele vai atender o teu pedido. Ele vai fazer aquilo que você quer e você vai ser curado imediatamente. Você vai ver que o tempo vai ser curto quando Deus decreta a vitória e você vive ela. O tempo se torna curto, porque Deus ele tem o momento certo, a hora certa de agir, e a hora é agora de ele agir na tua história. Mas você tem que agir como esse homem agiu, se aproximar, adorar, crer, esperar a vontade de Deus. Só que aí Jesus fala uma coisa que é interessante aqui, que eu acho muito importante você entender isso aqui. Ele desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece-lhe pela sua purificação. Então, porque quando a pessoa era curada, né, havia uma cura, elas tinham que ir até o sacerdote e se apresentar. O sacerdote ele não era médico, mas ele tinha experiências, né? Fora que era assistido por alguns médicos também. E aí se fazia exames, então ele tinha que ir até lá. Só que Jesus veementemente falou para ele não contar isso para ninguém. A pergunta é por quê? Ele não é Deus? Ele não queria que todo mundo reconhecesse que ele era Deus? Então por que era para abafar, não era para dizer nada? Então, primeira coisa, 2 respostas para essa aqui que são muito importantes. Primeiro, Jesus não queria que as pessoas viessem até ele por causa de milagre. Milagre aqui é segundo plano, nunca é primeiro plano. E se você me permite, eu queria ler uns versículos antes, para você ter esse entendimento aqui. Ó. Tem um pouquinho de paciência, escute isso aqui. Então, uns versículos antes, o versículo 30. À tarde, ao cair do sol, trouxeram-lhe Jesus todos os enfermos e endemoniados. Todos os cidadãos estavam reunidos à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabia quem ele era. Tendo levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no
diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disse: todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, a povoados e vizinhanças, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expelindo demônios. Então, o primeiro ponto aqui de Jesus aqui é que Jesus não queria que as pessoas viessem atrás dele por causa de milagres. Se você ler no Velho Testamento, você quase não vê relatos de milagres. Você vai ver em Moisés, você vai ver em Elias, Eliseu, mas quase todos os profetas, você não vai ouvir histórias de milagres. O que você vai ouvir é a palavra de Deus sendo anunciada. Esse é o ponto de Jesus aqui. Jesus, ele não estava querendo ser evidenciado por milagres, mas sim por anunciar a palavra de Deus. Depois de Cristo, os apóstolos também fizeram muitos milagres. Mas o foco do ministério dos apóstolos não era milagres, era pregar a palavra de Cristo. Assim é nos dias de hoje. O que Deus, ele inspira, ele faz homens, ele traz igrejas, é para pregar a palavra de Deus, para que o homem se converta, para que o homem se arrependa dos seus pecados, para que ele reconheça que ele é um pecador. Esse é o foco da Bíblia. O foco da Bíblia é a palavra. Milagres é segundo plano. Milagres é secundário, não é primário. Qualquer igreja que você vai e ela vive dizendo para você que todo dia tem milagre lá, Deus está operando, Deus está agindo, é mentira. É mentira. Deus não fez milagres todo momento e todo instante. Milagres aconteciam de tempos em tempos. A mesma coisa é nos dias de hoje. Você mesmo, meu amado, você vai ter testemunho de milagres. Eu creio que você vai ter. Se você fala assim, eu não tenho, mas vai ter. Porque um dado momento da tua vida, Deus vai fazer algo grande, algo maravilhoso. Você vai ter um milagre na tua boca. Mas isso não vai acontecer todos os dias da sua vida. Não vai acontecer toda hora. Isso acontece de tempos em tempos. Porque isso não é o primordial. Jesus não veio para isso, para fazer milagre. Ele veio para anunciar a palavra. E isso me vem para o segundo motivo de ele ter feito esse argumento. Então, quando você for para uma igreja que já está dizendo que faz milagre todo dia, não desconfie. É mentira. Todo dia tem cura. Expulsão de demônio é mentira. Simples, é mentira. Não existe isso. Esses milagres acontecem de tempos em tempos. O segundo motivo, então, que levou Jesus a dizer isso para o homem, é que Jesus sabia bem qual que era a sua missão. O que eu acabei de ler para você aqui deixa claro o seguinte: Jesus ele faz curas, expele demônios. Quando chega de madrugada, ele vai orar. Quando ele vai orar, os discípulos vêm até Jesus e falam: olha, mestre, tem uma galera que está te procurando aí. É os mesmos que foram curados, que querem mais cura. Jesus fala assim, Jesus surpreende, porque ele fala assim: eu não vou lá curar, eu não vou lá chegar, não vou. Eu vou para outras aldeias e outras circunvianças, que é o que ele diz. Ó. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, isso aqui é importante você ouvir. Irmão, a sua missão ela é mais importante do que as outras coisas. Jesus ele sabia bem o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Esse era o principal ponto de Jesus. Então o que ele faz? Ele não vai atender essas pessoas, que seria algo legítimo, seria algo bonito, algo certo a se fazer. Todo cristão deveria atender a necessidade do outro. Isso é certo. O que tem de errado aqui? Não tem nada de errado. Só que Jesus ele priorizou a sua missão. Esse é o ponto aqui que eu quero encerrar nessa passagem. É que você precisa priorizar a sua missão. Eu vou te explicar aqui o que eu quero falar. Deus achou graça de te dar uma família. É legítimo quando você acha graça e misericórdia de ajudar os necessitados, ajudar seu vizinho, ajudar seus parentes. Isso aqui não tem nada de errado. É legítimo isso aqui. É bonito, é bacana. Mas você nunca pode fazer isso colocando sua família em segundo plano. A sua família, a família que Deus te deu,
ela é teu primeiro plano, ela é a tua principal missão. Nós todos temos missões aqui, e toda missão ela leva para dois propósitos. Todo ser humano que nasce, ele tem missões aqui na Terra. E todas essas missões, ela leva para dois lugares. Você vê que quando Adão nasceu, e Deus já deu uma missão para ele, que era cuidar da terra e dar nome aos animais. Então, todo ser humano que nasce, ele tem missões. Quando você descobre as suas missões, você se torna uma pessoa completa. Tem gente que morre sem entender a sua missão. Essas pessoas elas vão ficar incompletas, vão ser sempre infelizes. Então, é importante que você entenda qual é a sua missão. Aí você fala assim, mas eu não sei qual é a minha missão. A sua missão vai envolver duas coisas. A primeira, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Qualquer pessoa que não encontra isso na sua vida, ela não está cumprindo a sua missão. E a segunda é sempre ajudar o próximo. Sempre. Sempre é adorar e dignificar o nome de Deus. E a segunda sempre tem a ver com o próximo, ajudar o próximo. A missão de todo ser humano é essa. Nós nascemos para isso, para adorar a Deus e para ajudar o próximo. Inclusive, todo pecado grave na Bíblia tem a ver com o próximo. Todo pecado que só é com você, ele é de menor intensidade, tem menos consequências. Todo pecado que envolve o outro é de maior consequência. Então, Jesus, ele sabia qual era a missão dele. E ele não se desviou da missão dele. A mesma coisa eu digo para você. Por mais que você não saiba qual é a sua missão, algumas missõezinhas você sabe. Deus te deu uma família, você tem que priorizar a sua família. Deus te deu um emprego, você tem que priorizar o seu emprego. Deus te deu uma igreja, prioriza a sua igreja. Ah, mas eu gosto de visitar a igreja. É lindo, irmão. Vá visitar, não tem o menor problema. Mas se você está visitando demais a igreja, é porque você quer sair da sua. Simples assim. Você pode admitir como não admitir, mas você quer sair da sua. Porque todo lugar que Deus nos leva a uma família. Deus acha graça de nos dar uma igreja. Deus acha graça de você fazer um curso. Você tem que focar nisso. É a sua missão. E esse é o ponto. Era legítimo Jesus ajudar os outros? Era legítimo. Tinha alguma coisa errada